Olá, minha amiga, olá, meu amigo, seja bem-vinda, seja bem-vindo no nosso encontro de hoje. Vamos falar de um tema aí que é microempreendedor individual ou os MEI, tem as preocupações, que é normal, né? Então vamos lá. Eu tenho um MEI, muita gente fala, puxa lá vida, hein? Caramba, como é que pode, hein? É um negócio instável. Quais são as garantias que eu tenho? Se acontecer um problema, como que eu faço? Como que eu vou resolver a situação? Que garantias eu tenho? Então, gente, vamos tentar aí, de uma maneira bem simples, mostrar algumas passagens, algumas etapas aí, ou algumas diretrizes ou decisões que o microempreendedor individual, colocando em prática, ele poderá ter até uma tranquilidade, uma estabilidade relativa. Então, vamos analisar como é que é o meio atualmente. Microempreendedor individual, todo mundo sabe que é aquele lá, né, que pode faturar até 81 mil no ano, tem um caminhoneiro que é um pouquinho maior, o limite, né? Paga aquela guia mensal lá, que a gente chama de DAS, faixa de 80 e poucos reais, tudo bem. Só que o MEI, ele tem o quê? Algo que a gente chama assim, instabilidade de receita ou faturamento. Um mês ele pode faturar mais, outro menos, ou até tem casos que não. Somente prestador de serviço que o diga, né? Tem casos aí, tem meses aí que você fica sem nada, sem faturar nada. E aí como que fica? Tem um outro problema, a ausência de benefícios. O que são benefícios? A pessoa que é seletista ou está no regime da CLT, trabalho registrado, tem direito a quê? Férias, 13º, fundo de garantia, aí dependendo do acordo sindical, tem uma série de outros benefícios. Não estou querendo dizer que o MEI não é bom ou não é o ideal, ou que trabalhar registrado é melhor ou pior. Cada caso é um caso. Então, primeiro vamos analisar as dúvidas, as incertezas. Depois vamos para possíveis soluções e como alcançar, atingir a estabilidade financeira. Ok? Aí nós temos aí a parte previdenciária. O que é previdenciária? O INSS, né, gente? E aí? Se acontece um problema lá, ou espera que nunca ocorra, mas vai que o MEI vá a óbito, ou no caso aí se é uma mulher que é uma microempreendedora, fica grávida, tem aquela, né, famosa licença maternidade. O MEI dá direito a isso? Dá. Desde que você pague em dia as contribuições, hein? Não adianta ficar lá um ano, dois, aí sem pagar, se ocorrer o problema querendo chegar lá. Além da contagem de tempo para aposentadoria. Nós sabemos que o MEI se aposenta com um salário mínimo. Mas tem uma situação que dá para melhorar um pouquinho, daqui a pouquinho falaremos, tá bom? A pergunta é, como superar tudo isso daí, gente? Então vamos lá. No caso da instabilidade, qual que é o ideal? O ideal é a pessoa ali, mensalmente, do faturamento, se possível, separar 10%. Vamos supor, eu faturei 6 mil no mês. Se der para guardar 10%, 600 reais, já é o ideal. Por quê? Todo mês eu fazendo isso. Ah, Luiz Carlos, mas não dá, o que eu ganho ali, o que eu faturo está apertado. Tudo bem, mas você guardar 400, 300 reais, vai fazendo tipo de um fundo. Por quê? Nos meses que houver uma queda do faturamento, ou que você poderá não faturar naquele mês, ou não vender, você pelo menos já vai ter o quê? Uma renda para segurar, a gente brinca, segurar as pontas ali naquele mês, né? Tudo é questão de hábito. Eu sei que no começo, né? Mas por quê? Tal. Inclusive a recomendação que abra uma conta lá, pode ser nos bancos digitais aí, qualquer um aí, só para guardar essa reserva, chamada reserva de emergência, ok? Aí, acostumando, não terá problema nenhum. Aí o MEI diz, puxa lá vida, hein? Todo mundo trabalha registrado, tem direito a férias, eu não. Bom, gente, é questão de planejamento. Ou seja, não tem aquela reserva que a sugestão é você guardar um pouquinho por mês? Então você poderá dizer, ó, dessa reserva uma parte eu vou usar para as minhas férias. E qual a recomendação aí? Que você tire férias nas épocas de baixa temporada, que os preços são menores, tudo mais, não sai de outras coisas. Ou ainda naquele período que você sabe que o teu faturamento, né? Quem está no ramo ali já sabe. Em determinadas épocas do ano ali o faturamento cai ou não tem trabalho ou serviço ou vendas. Então procure tirar férias nessa época. Por quê? Aí você terá o merecido descanso, porque afinal de contas ninguém é máquina, né? Tem que ter o descanso, tá bom? O outro, a parte previdenciária, que é a garantia lá do INSS da vida aí. Gente, o MEI, todo mundo sabe, né? Aquela guia lá
naquela guia que a gente recolhe todo mês, lá dentro está embutido 5% do INSS. Dá direito a um salário mínimo de aposentadoria, se ocorrer algum acidente, alguma coisa, ficar de licença, ou no caso de licença maternidade. Mas eu posso aumentar um pouco. Se eu recolher ali uma guia adicional 15%, eu aumento esse valor. Em vez de um salário mínimo, teria um valor maior. Então, é questão de planejamento. Então, o ideal é que se faça o que aí? Faça o quê? É que se crie aí uma meta. Tá? Estipule lá, daqui quanto tempo você pretende parar ou se aposentar. E vai fazendo aí simultaneamente isso aí, caso fique no meio, né? Recolha esses 15% adicional e, se possível, sobrando alguma coisa, principalmente aquela reserva de emergência lá que nós já citamos, procure fazer um investimento, para você formar aí uma carteira aí que lhe dê rendimentos todo mês, que a gente chama que é a chamada renda passiva. O que é isso? É quando a pessoa coloca o dinheiro para trabalhar para ela. Eu de braços cruzados, o dinheiro todo mês, ou de tempos em tempos, estará pingando, caindo na minha conta. Dá um exemplo. Eu tenho um investimento ali, sei lá, CDB, caderneta de poupança, título de governo, mesmo ações de algumas empresas aí, todo mês aí tem rendimentos. Que é, no caso aí, ações é renda variável. Quando a empresa distribui lucro, a gente chama de dividendos, ou mensal, dependendo da empresa, ou trimestral, ou semestral, anual, cairá na conta, passivamente. Não precisa ir lá no banco trabalhar, nem na empresa na qual tem investimentos. Cairá passivamente na minha conta. Agora, gente, para o MEI, tem que aprender uma coisa que a maioria escuta dizer: planejamento financeiro é a base para o sucesso. Ah, Luiz Carlos, mas eu com um faturamento tão pequeno desse? Gente, isso é questão de se acostumar, é questão de hábito, né? No começo eu sei que é aquela dificuldade, né? Ah, mas para que fazer isso? É complicado, dor de cabeça? Não. Então você tem que ter ali um fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? Nada mais vou tentar resumir. É uma planilha ali, né? A previsão que você vai ter lá de despesas e faturamento ou receitas no mês. Ah, mas isso é caro, não sei como fazer. Você pode ir lá, tem aí na internet vários modelos aí. Ou ainda, eu conheço gente que faz no próprio caderninho ali, lógico, dá mais trabalho e tudo mais, né? Tem gente que já desenvolve uma planilha ali, você vai controlando lá. Tem previsão de faturar quanto no mês? X. Quanto eu tenho a previsão de despesa? Faturei, não consegui atingir o faturamento, por quê? Quanto a despesa aumentou, por quê? Então você já começa a fazer uma administração melhor do seu negócio, seu empreendimento. Você já tem um controle em tempo real. Outra coisa, controle de custo, gente. Eu tenho que estar em cima das despesas. Aumentou por quê, tal, se teve uma variação maior, qual foi o motivo. Então, tudo isso daí. Ou, mas tudo aumentou de preço. Então, eu vou fazer uma cotação para procurar preços melhores. Então, eu tenho que ter um controle de custo. Não falo custo por extensão, despesas. Investimento na aposentadoria. Então, é aquela, já citamos aí, daquela reserva de emergência, uma parte eu vou investir e procuro também pagar aqueles 15% a mais lá numa guia separada para que eu tenha uma aposentadoria melhor. Isso chama-se também planejamento previdenciário, ou seja, estou pensando lá na frente. Outra coisa, relacionamento com clientes, gente, e fornecedores. Eu tenho que ter ali uma relação profissional com os meus clientes, procurando o quê? Fidelizar o cliente, tratar bem, acompanhar em cima, fazer periodicamente uma pesquisa ou uma enquete, né? Ou passar um questionário, o que está achando dos produtos, serviços, tem sugestões, críticas, tá? Que às vezes o cliente não fala nada na hora assim por um receio, alguma coisa, não quero magoar, mas sempre bom a gente escutar o que o cliente está querendo nos transmitir, porque dali poderá gerar grandes mudanças no nosso empreendimento. Fornecedores é a mesma coisa, né, gente? Acompanhando tudo direitinho, a qualidade dos produtos, ou caso que preste serviço para nós. Temos que ter aí também mais de um fornecedor, para não ficar refém de um, né? Porque vai que dá um problema aí, e aí, como é que eu fico? E, no caso dos clientes também, se possível, ter mais clientes. Outra coisa, gente, dentro do próprio MEI, nós temos a atividade principal e tem as secundárias. Desde que essas atividades secundárias, algumas tenham afinidade com o seu MEI, você pode também já criando aí novas fontes de faturamento ou de receita. Isso vai ajudar bastante. Então, gente, colocando em prática aí todas essas regras aí, eu tenho certeza que o MEI poderá ter um sucesso e uma estabilidade financeira, tá bom? E quem sabe lá na frente
Dependendo aí, aumentando o faturamento, poderá até pedir o desenquadramento, ou seja, sair do MEI e partir para uma microempresa, ou a chamada ME, que aí já estará com um faturamento maior e o mais importante, gente, negócio organizado, estruturado. Não basta crescer, tem que ter o quê? Estrutura, tá bom? Gostou? Compartilhe, se inscreva no canal, dê um like, vamos contribuir para o desenvolvimento do mesmo. Valeu, obrigado, até o próximo encontro.